Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Eu e a Meg hoje estamos novamente aqui com vocês no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Sim, verdade, sempre trazendo temas desafiantes deste encontro com o eu. E assim então, no dia de hoje, eu trago um tema que se chama Garrafa da Sobrevivência, passando pela vida sem, no entanto, experimentar a vida. A pergunta para as 3 posições de subtema à mesa: não me exponho, preferindo habitar em condições confiáveis. Eu estaria sendo insensata? No que se fundamenta este meu comportamento? Sim, é verdade. E a minha leitura aqui é baseada na árvore da vida, na Kabbalah, aonde nós vamos falar sobre a sua posição na mesa, aonde você está trabalhando, porque a árvore da vida corresponde a essa configuração corresponde ao nosso corpo humano, aos respectivos órgãos e funções também. Nela está inserida a compreensão de tudo que se manifesta no mundo físico, de tudo que se manifesta em Malkut, né? Malkut na árvore da vida representa a finalização, a consolidação, aonde nossos pés são as raízes com Gaia, com a terra. Então, eu venho fazendo então uma compreensão dentro de forma transdisciplinar, dentro de várias disciplinas. E, vou mostrar para vocês, se vocês estão afinados comigo, vem aqui para a mesa. Então, aqui na mesa eu tenho 3 posições correspondentes, né? Eu tenho aqui, espera um instante, eu tenho aqui a posição 1 da cartela dourada com a pedra laranja, a posição 2, que é a cartela preta com a flor vermelha, e a posição 3, que é a cartela verde com a pedra azul marinho. A primeira, como nós gostamos, como terapeutas também, né? Nós gostamos de colocar um tema para a questão de subtema pessoal. Nós temos o eremita, a estrela e a sacerdotisa, seriam as 3 cartas que se fundamentam, né? Que é a razão, né? É a causa do processo do tema em questão. E uma pequena introdução inicial, eu entro bem rapidinho, só um pedacinho aqui, eu entro numa introdução enquanto vocês, por enquanto, refletem sobre, qual das 3 posições vocês vão escolher. E como o caminho do autoconhecimento, e principalmente a Cabala, todo mundo fala em Cabala, mas a Cabala é muito incisiva, ela mostra a realidade. Nós criamos nossos feitiços ideal e preferimos transitar nas zonas da ilusão. E ai que nos puxe, ai que pegue nossos pés e puxem para o chão. Então, há necessidade aqui, de uma pequena premissa lá no Instagram, que eu vou botar a descrição abaixo. Eu vou deixar o endereço do Instagram para vocês, que lá eu faço lives. E aí, então, eu explico melhor cada situação, como também
eu dou uma pequena plainagem, um voo, né, preliminar sobre a situação, permitindo assim, né, deixar o miolo mole para que não haja resistência e permita alguma absorção, né? Fica mais fácil quando nós estamos preparados para receber o conhecimento. Então, primeiro eu faço o conhecimento para receber o autoconhecimento, né? Então, a coisa viabiliza muito mais. Então, vamos lá. A introdução aqui pequena, garrafa da sobrevivência, passando pela vida sem experimentar a vida, né? Quando a demasia do resguardo ausentamo-nos contra a vida. Então, tem aqui, eu trago o livro Vivendo, Amando e Aprendendo, boa opção para reflexão sobre a vida, de Léo Buscaglia, e fala assim: eu nasci em uma família de imigrantes, muito simples, muito bonita. Eles tinham morado no norte da Itália, onde há os vinhedos, e nos criaram com muita simplicidade. Mas não nos protegeram contra a vida. Sempre participamos de tudo. A alegria da casa, a música da casa, a maravilha da casa. Mas a dor e o desespero na casa também eram nossos. Não fomos resguardados de nada. Nossa família era estranha porque às vezes estávamos por cima e tínhamos de tudo que queríamos. Ravioli, nhoques, espaguetes e salsichas. Mas em outras ocasiões não havia quase nada. Fazíamos uma grande polenta. Conhecem a polenta? É um prato do norte da Itália, que é um grande bolo feito de fubá. E enche a gente. 6 bocados e você fica logo farto. Mas, pelo menos, o seu estômago não dói. Mas nunca fomos resguardados da dor, pois cada vez que papai entrava e víamos que ele estava com a expressão fechada, ele dizia assim para nós: não temos mais dinheiro. Depois acrescentava: o que podemos fazer a respeito? Era tão bom ver todo mundo se juntar como nós. Minha irmã dizia: vou ao mercado juntar as folhas que sobraram para os coelhos. E eu passava a ser vendedor de revista. Vocês lembram-se dos tempos que a gente vendia revistas de porta em porta? Rapaz, isso é que foi uma educação. E todos faziam por todos alguma coisa. Experimentamos a sensação de estarmos juntos. Mamãe fazia coisas maravilhosas. Ela sabia lidar com as caras fechadas de papai. Tinha uma coisinha que ela chamava de garrafa da sobrevivência. Punha um pouquinho de dinheiro numa garrafa e a enterrava no quintal para o dia em que estivéssemos passando fome. Depois, então, assim, fazia alguma coisa espetacular com aquele dinheiro. De repente, aparecia com uma galinha. Mas
mas aprendemos muito com o desespero, aprendemos muito com a fome, aprendemos muito sendo considerados assim, nós, e fazendo parte de uma família. Nós, às vezes, achamos que os bens são essenciais. Casas grandes, muito dinheiro, outras pessoas, metas, 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 metas e metas. Grandes, importantes e são essenciais. Passamos a vida nos garantindo contra o destino iminente, que temos certeza, esta está a nossa espreita. E fazendo tudo isso, deixamos de viver assim o momento presente. Se uma pessoa afetuosa é alguma coisa, é uma pessoa que sabe que a única realidade é agora. Ontem já se foi e não há nada mais o que se fazer a respeito. É bom, pois, o levou aonde você se encontra agora. E a despeito do que as pessoas disseram, é um bom lugar para se estar. Mas não há nada que você possa fazer a respeito do ontem. Não é real. E amanhã? Amanhã é uma coisa ótima para se sonhar. E se você pensar passar o tempo sonhando com ontem, com amanhã, você vai acabar perdendo o que está acontecendo com você e comigo agora. E é essa realidade de verdade, estar em contato. O amanhã é nebuloso demais, né? Então, muitas vezes nos ausentamos da vida e protelamos deixando para depois. Amanhã eu faço isso, né? Até aquelas dietas, quando queremos emagrecer, mas precisamos refletir como, né? Saber lidar com o passado, o presente e o futuro. Claro, obviamente, que ele tem as suas funções. Para nos reportarmos ao passado, seria no processo de fazer ressignificações positivas que propicie a nossa liberação no presente para o algo a de vir no futuro, ou mesmo, né, experimentar no presente algo mais e pelo mais que nos permita, né, nos liberar dos emaranhamentos, dos heredamentos que, né, os traumas, as dores, os ressentimentos, as dificuldades de perdoar não nos permite. Não é mesmo, Meg? Então vamos lá agora, neste momento, deixando a Meg, a nossa companheira aqui, né? Vamos para as 3 posições na mesa, né? Então deixa eu passar aqui para a mesa. Vamos colocar aqui as 3 posições na árvore da vida, né? Ok? Aqui nós temos a árvore da vida, a árvore da vida, eu vou deixar aqui. E aqui nós temos 3 posições na árvore da vida para a pergunta. Não me exponho, preferindo habitar em condições confiáveis. Estaria sendo insensata no que fundamenta este meu comportamento. Nós temos aqui a carta, quem escolheu a primeira posição, nós temos aqui a condição do eremita. O eremita nos diz, né, nos fala muito aqui sobre nós estamos seguindo aqui de virgem. Ele representa a semente, um novo início, um novo começo. Nós temos aqui o elemento alquímico, né, mais importante da alquimia, que é para a nossa transformação, né? E
nos pede a renovação. O convite é a renovação, um recomeço, uma nova trilha, né? Nós temos o velho Tuareg, o velho peregrino, tá? Aqueles velhos que parecem barbudos no Senhor dos Anéis, com a sua sabedoria, com o seu, né, conhecimento, com as suas capacidades intrínsecas, né? E aqui na árvore da vida nós temos o vermelho em Malkut, e aqui nós temos todo o caminho a percorrer até chegar na Enquete, que é o dourado, a coroa, né? Fazer o caminho do meio. O convite, né, é ao equilíbrio e não ficarmos polarizando, né? Porque o velho Tuareg, ele aqui, né, esse velho, ele carrega a sabedoria. Não viu aquele velho do Senhor dos Anéis, né, Harry Potter? Então, ele traz a sabedoria. Muitas vezes ele não enxerga dos olhos, mas ele consegue fazer o caminho mesmo no escuro, né? no próprio escuro dos seus olhos, porque os nossos olhos têm a linguagem subliminar de deturpar, né? Deturpar a experiência através das lentes desfocadas. Nossas lentes desfocadas vão, né, em correlação às nossas cognições, às nossas pré-cognições, a nosso conhecimento anterior, experiencial de vida. E o velho Tuareg, ele sabe que cada caminho é um caminho, né? Cada caminho tem um processo do início, meio, fim, porque é o desenvolvimento de uma consciência. E essa consciência dentro do sistema que abarga, né? que a abarga, que a absorve, a que ela, né, também é um elemento complementar, inserido dentro do sistema, tudo mais dentro desse sistema que se agrega, dessa matrix, vamos lá no grosso modo, né, seria atraído para ela situações, fatos, condições, e ali tudo tem um sentido do aprendizado. Então, é como o Sol e o agregado de planetas em torno, né? Que há a coesão, que há a junção desses elementos, porque são elementos que criam uma estrutura, né, necessária para que na interação haja um movimento, né? E nesse movimento seria o contexto da nossa história, seria um capítulo da nossa história, aonde a vida coringa fala com você, Batman, vamos matar essa charada, né? Que eu coloco dentro desse sistema para você. Dentro desse sistema, o que mantém agregado essas condições? Dentro desse sistema, o que mantém agregado a experiência? E, né, na árvore da vida, esse caminho do meio, ou caminho do fio da navalha. O caminho do meio, você já deve ter escutado falar sobre isso, né? É quando a gente não polariza, porque aqui nós temos o lado yin e yang, e nós temos que encontrar a harmonia entre as polaridades, positivas e negativas, feminino e masculino, preto e branco. E não queira dizer que o preto seja positivo, nem o branco seja positivo, né? O quanto você vai misturar de café com leite cabe para cada experiência e pessoa. É em questão, né, do seu lado direito e esquerdo do corpo, como você está atuando no aspecto forma e força. Forma e força, né? Então aqui caminhamos pela terra e a cada passo, o próprio passo
né, em conquista das terras exteriores, vamos conquistando as nossas terras interiores até chegar ao mestrado, até chegarmos, né, à nossa coroa. Seremos, assim, naquele sistema, o iluminado. Né? A consciência se ilumina matando a charada, e aí a expressão se torna algo natural e espontâneo, porque concluído, né, estamos liberados dos padrões, né, restritivos e limitantes da nossa matrix. Então, né, quando recuamos diante dessa experiência, ficamos presos no padrão, alongando mais o nosso processo de sofrimento. Então, buscar o conhecimento, conhecimento por conhecimento, que coroa fala de conhecimento. O conhecimento nos liberta, porque nos permite caminhar de multiformas, né? Com uma pluralidade de jogo de cintura para lidar com a situação. Isso nos faz um mestre. E hoje é a primeira letra do maior nome de Deus, que a gente não pronuncia, que é Yud Re Vav Re, né? Então, Yud Re. Yud é o princípio ativo que motiva o movimento, né? Os dois Re representam o prato direito e esquerdo da balança, né? Representa um Re e o outro Re, as duas polaridades, os dois lados do aspecto yin yang em expressão, né? E conflito e contraposição, para, né, das antíteses encontrarmos a grande síntese. A síntese traz a resolução, a paz, a união, a harmonia, a conclusão. E aí, então, como um velho peregrino, somos convidados a deixar tudo aquilo que aprendemos para um novo nível do ano, como a escola, né? Um novo ano da vida. E, né, todo aquele conhecimento nos embasa, né? Nos ajuda em questão ao presente, para nos direcionarmos ao futuro até mesmo, mas nós precisamos concluir e não arquivar, né? Então, quando nós começamos a arquivar os casos, né, como fala na delegacia policial, é como a gente não conseguisse resolver aquilo, e aí a gente arquivasse. É como colocar a sujeira embaixo do tapete. Então, e a sujeira continua dentro do sistema, comprometendo a harmonia e o desenvolvimento do seu sistema. Tá? Então, não me exponho preferindo habitar em condições confiáveis. O que é confiável nesse território, né? Então, quando eu venho para a vida, eu venho para o planeta Terra. Eu não sou, né, um corpo com espírito. Eu sou um espírito com um corpo. Quer dizer isso? Eu sou, né, uma alma, um ser, um espírito, um ser espiritual, que vem através desse corpo. Esse corpo é somente um veículo, né? Seria um Merkabah de intercomunicação entre o céu e a terra. Ele é o elemento intermediário, que através dos meus sentidos, olfato, paladar, audição, visão, dos meus sentidos, eu irei conseguir captar a experiência e haver um aprendizado. Então, se eu estou vivendo o tema amor, compreensão, compaixão, paciência, né? Qualquer tema que a vida esteja trazendo para mim, eu vou caminhar em dominância, pisar no chão, que é Malhut, seria tomar posse do território. Tomar posse é tomar dominância. E o que tem de linguagem subliminar em relação à dominância?
né? Então, quando eu tomo posse do terreno, né, eu me habilito a cuidar dele. Eu sei cuidar dele. Senão as questões fora tomam posse de mim. Né? Então, tem pessoas que ficam na condição do vitimismo, da reação de procrastinização, em depressão, se sentindo desvalidada pela vida, abandonada, desconceituada e etc, etc. Porque, né, na realidade, esses estímulos externos está pedindo novas considerações, uma flexibilidade interna que se abra, né, em cova para Iod, a nova semente. E assim o conhecimento nos permite caminhar com segurança no território, com determinação, autoridade, autonomia e empoderamento. Então, o caminho do autoconhecimento, eu recebo a minha mestria, né? Eu passo de ano e aí eu sou convidada para um novo desafio, porque a vida, né? Ela está sempre nos convidando ao movimento. Parar é morrer. E tem pessoas que brigam com a vida, tem pessoas que se viram contra a vida, né? Que se movem contra a vida e resistem ao processo estímulo, e isso é chamado de resistência. Essas resistências, eu vou beber um pouquinho de água, acabam criando comprometimento no fluxo energético do corpo. E aí, então, começa a se criar a energia estagnada, né? Imagina como água, né? A água estagnada. A energia estagnada começa a se condensar, né? São chamados de energia miasmática, energias, né, que se condensam, formando cinturões, placas de proteção. Não diz que não se fala que o ego se protege? Então essas placas, elas são energéticas, porque nós somos pura vibração, né? Nós somos feitos de elétrons, prótons e nêutrons, e tudo é vibração. Nós somos pura energia. E se essa energia não flui em, né, sincronicidade com o espaço-tempo, né? Ela está, é como fosse a peça de um relógio emperrada. Então imagina a peça de um relógio emperrada. Todo o sistema tem uma sincronia, uma mecânica, um engatamento que pede movimento dessas peças em giro constantes, correntes, né? Todas essas peças, e aí há uma dança, há um movimento sincrônico ao movimento do sistema maior chamado universal, e aí nós estamos contribuindo não só para o eu, mas estaremos contribuindo para o sistema geral, para o engrandecimento, para o progresso, para o enriquecimento do sistema geral, tá? Mas também para o engrandecimento e a evolução do sistema pessoal, né? Para a capacidade neuroplástica de desenvolvimento, para, né, enriquecer o nosso sistema, não só corpo, mas o nosso sistema familiar, que traz uma memória psicogenética, né? Essa psicogenética é favorecida com informações que advêm do nosso movimento da boa vontade. E a vida, talvez, esteja lhe oferecendo situações até um pouco mais difíceis de se viver, porque o eremita, ele é convidado a soltar o passado. O eremita, ele tem facilidade de soltar o passado, soltar o conhecimento, porque ele traz a lanterna do conhecimento. Então ele é convidado a soltar o passado para que, né, ele possa se fazer flexível e aberto a novas
oportunidades, a novas propostas que a vida oferece. E o caminho do céu é o caminho da linha da vida, aonde, né, você não vai se desconectar das suas raízes, do seu sentido de natureza de árvore, porque Malhut fala, né, que nós, assim como nós caminhamos para o céu, né, e em Keter, na astrologia, nós temos Capricórnio. Então, Capricórnio né, é Saturno, né? E temos aqui água, Câncer, né? Nos pés, o elemento água, nos remetendo, né? Vênus, né? Essa condição da mãe, as nossas raízes, as nossas transgeracionalidades, o nosso histórico de vida, o nosso passado. Eles são moldagem que propositam uma nova escala de desenvolvimento, mas ele em si, ele pede, né, que nos proposite, né, nós mesmos nos permita, né, a dar o próximo passo. E em cada passo, em cada situação, em cada momento, a vida se retrata, né? Novas paisagens se mostram. E aí, aquilo que ainda está esturvado aos nossas vistas carnais vão, né, criando melhores configurações desse contexto realidade, né? Nós não entramos no espaço-tempo com certeza do início e o fim. O próprio propósito da nossa vida como caminhantes e peregrinos já nos diz muito, né, em questão a direção que devemos tomar na vida, que devemos nos direcionar, que precisamos fazer a cada momento novas considerações, novos replanejamentos, né? Uma remoldagem e um aprimoramento. Nós vamos adquirindo habilidades, mas as habilidades não é uma coisa só que se faz em conhecimento, mas se faz em sentido, né? Porque conhecimento, a gente pode ter muito conhecimento, mas o conhecimento em si, ele não ajuda, né? Porque a sabedoria é se dar conta de que você não sabe nada, tá? Onde quer que esteja, eu estou apenas começando. Yod, né? É sempre um processo continuado e permanente, de cada passo, um novo passo, né? E há nesse movimento novas coisas a se perceber, né? E assim que você desconhece. E a vida vai se revelando. Quando você chega a uma certa idade, você consegue compreender o sentido que lhe habita. O sentido que lhe habita porque está dentro de você, não é algo fora, né? Nós transportamos o nosso poder, aquilo que nos cabe dentro do sistema, né? Com uma grande mecânica, nós transportamos o poder para as outras peças desse relógio chamado Matrix, né? E aí nós não fazemos um movimento, que é a própria proposta da nossa alma, né? E aí emperramos, entregamos o poder para fora, damos o poder para todas as demais situações e assim, não concluído, somos liberados, repetindo e repetindo os padrões, né, que vem nos trazendo. Eu tenho pouco tempo aqui, né, gente, porque senão a cabala é fogo. Tenho fé
de que a bondade e a alegria me pertencem hoje e sempre. A bondade e a alegria. Como é que era o teu sistema? O que nós podemos dizer para você, né, em relação à sua casa? Você tem isso nas suas raízes, você tem isso no seu fundamento, né? Na sua fundação, uma bondade natural, porque os eremitas, eles são, né, doadores por excelência, eles gostam de fazer grandes projetos sociais, de auxílio ao próximo, aonde procuram trabalhar, né, para melhoria do contexto pessoal. Eles buscam a perfeição, né? Estão sempre dispostos, né, disponíveis à doação, mas você tem que ser boa para você mesmo, né? Não adianta você estar a serviço de outras pessoas no sentido, né, de ter função e validação dentro do sistema familiar, profissional, se você não está olhando para as suas necessidades de alegria, tá? De alegria e de alegria seria, né? De satisfação, de deleite, né? A alma, ela tem deleite quando nós fazemos o caminho da proposta, né, da linha da vida, da nossa linha da vida. Então, quando nós, né, deixamos, nos esquecemos, nós deixamos de existir dentro do sistema. Isso nos dá, talvez, uma falsa superioridade em relação aos demais, por sermos pau para todas as obras, né? Mas também, como eremitas, agindo no lado luz, devemos, o bom mestre é aquele que faz outros mestres, né? Que dá a formação a outros dentro da liberdade e não codependência, né? Então, quanto mais eu fico vazio de mim, quanto mais eu me distancio de mim no movimento de sacrifício pelo outro, eu comprometo o meu desenvolvimento pessoal. E eu só posso me ajudar e me qualificar melhor, porque o outro vai progredindo, né? E eu vou ficando para trás. Automaticamente esse outro vai ser convidado a algo maior, né, a um outro sistema, a uma outra realidade, e eu vou continuar nesse espaço e tempo, né, deprimido, sem alegria, no vazio existencial, porque, claro, a minha alma está clamando, né, gritando por algo mais, pedindo a mim reconsiderações e amor próprio, né? Então, Jesus já foi para a cruz por nós. Então, neste movimento, há a necessidade de nos desenvolvermos e nessa caminhada, né, conforme vamos fazendo as subidas, precisa ter um equilíbrio entre o passivo e o ativo, né? Precisa ter esse equilíbrio entre o dar e receber. Agora eu recebo e agora eu dou. Então tá pedindo esse equilíbrio, né? Para não ficarmos debicando. Já viu a pipa? Ela ficar só para um lado? Então, nós precisamos nos colocar dentro do sistema, porque amor, nós não temos como ter amor pelo outro, tá? Nós não temos como dosar a nossa capacidade de doação se nós não olhamos para nós. Ficamos pendentes, ficamos retrógrado, não nos desenvolvemos, ficamos ferramentas empobrecidas dentro do sistema para melhor servir. Se ambos, todos se desenvolvem, ambos, né, o sistema vai crescendo o seu espaço de possibilidades, né? Entramos na condição de abundância, de prosperidade. E esse é o movimento, né? A liberdade está para o progresso, ao desenvolvimento, tá? Ao desenvolvimento de todas as peças, né, dessa mecânica que nos permite, de forma mais elaborada,
né, mais futurista, mais progressiva na condição de eficiência de lidar com os desafios que o campo nos oferece, ok? Então, né, iodo representa a semente, representa o movimento inicial, tá? Iodo nos fala da semente, né? A semente em si já tem a sua natureza de árvore, já tem a sua natureza de fruto, convidando você para, né, manifestar-se na sua totalidade. E através dessa abertura, dessa vivência de campo, você vai manifestando o eu na sua expressão de totalidade, porque o nosso corpo traz a memória, né, do nosso estado do porvir, da perfeição, porque a grande obra é feita conosco mesmo, né? E daí é como eu digo, né? Eu posso ser uma serra elétrica, eu posso ser um serrote, ou eu posso ser um corte a laser. Isso só depende de mim. O meu corpo já traz todas essas capacitações latentes, mas a própria caminhada pela vida irá me propositar a descoberta do eu. Então, conforme eu vou dominando cada experiência, não arquivando, né, mas dominando, então pede movimento. O que é o rio da vida? O rio da vida, ele é um fluxo, né? O nosso sangue é um fluxo. Fluxo é vida, é movimento, né? Então, é o que está sendo pedido para você e, com certeza, né, é o que fundamenta aqui o seu comportamento, muitas vezes, é quando nós, de forma também negativa, podemos nos desprender das coisas materiais, muitas vezes através de uma filosofia ou valores espirituais distorcidos, mal compreendidos, né? Por isso a gente tem que escolher os nossos mestres, as pessoas que nos orientam no caminho, né? Porque as coisas materiais, elas são essenciais para que a gente, através dos sentidos, das experiências, da relação com, né? Com essa relação, cada vez que nós vamos ao outro, cada vez que nós vamos a uma situação ou um tema em questão, um amor, paixão, nós vamos elitizando a nossa consciência, aprofundando a nossa compreensão em questão, né? E assim, então, vamos sendo excelentes na relação com o caso, né? Sem lidar com a situação com, né, trauma. O trauma, quem reage de forma defensiva a uma dor anterior, ela, né, proposita a nova experiência, a repetição do padrão, porque ela não conseguiu decifrar a grande charada, a vida coringa, e aí ela será convidada novamente. Eu tenho essas três, eu tenho isso no Instagram, e lá convido vocês né, a entrarem, porque lá eu boto mais cartas, tá? Quando criança você tinha um melhor amigo ou uma melhor amiga, confidenciava medos e segredos a ele ou ela, esse amigo era digno da sua confiança. Por quê, né? Então, às vezes nós crescemos, porque aqui fala de Malhut, né? Fala dos pés são as sementes, tem a forma de feto, fala da nossa estrutura familiar e, né, dentro da própria família, dentro do próprio sistema familiar, já houve, né, uma formação de uma personalidade, de não
não poder depender, né, às vezes dos pais, alguma confiança foi traída, né, que criou uma instabilidade, e eu não posso esperar por ninguém. Eu não posso ter ajuda de ninguém. Eu não posso ter apoio de ninguém. Ninguém vai me ajudar. Ninguém, né, vai fazer nada por mim. Eu me viro sozinho, né? E com isso, essa pessoa aprendeu a viver, né? Fala de uma simplicidade, fala, mas também solidão, né? Então, para realizar algumas coisas pessoais, nós precisamos estar dentro de um sistema de pessoas em aliança, viu? A questão da família lá, em que todos coadunam para bem comum. Todos são eremita ali, todos, né? Estão juntos, cada um fazendo a sua parte. E não é só um carregando, né? Que nem um camelo no deserto, tá? Tudo nas costas, tá? Então esse aqui é o convite para você. Vamos ver quais são as suas crenças. Tem que ser bem rápido aqui. Eu sou ruim, pois, né? Então, aquilo que a gente não desenvolve fica no sentido embrionário. Aquilo que a gente, né? Se a gente não plantar, né, com a semente precisa do estímulo da terra. Então, né? Eu como semente, eu preciso do estímulo da terra, né? A própria experiência, a terra, a Gaia, tudo que está aqui, tudo que é da terra, até o meu corpo é da terra. E ele tem os sentidos, olfato, visão, audição. E aí nessa relação, isso aqui, essa relação com tudo que é do planeta Terra, vai trazer um estímulo para habilidades e condições latentes da minha natureza. Senão eu fico no estado, né, embrionário, eu não me desenvolvo, porque eu não permito a experiência, tá? Faça diferente, né? Fazer diferente é se lançar, obviamente, a experiência. Criar um ritual positivo pode ajudar você a lidar com um hábito que considera difícil. Faça alguma coisa que você gosta logo antes de se enganjar em algo novo na sua rotina. O que pode funcionar para você? Escreva essa pergunta, né? E medite sobre tudo isso que eu estou falando com você. Outra questão aqui seria o poder da colaboração. Como peças dessa engrenagem, nós não estamos só comprometendo a nós, mas também a todo o sistema. Porque se estamos no estado latente embrionário, não nos capacitamos devidamente para nos ofertarmos, para nos doarmos, né? Para nos compartilhar aquilo que nos cabe. Quais foram os ganhos que você teve por ter ajudado alguém, né? Então, como eu não acredito em mim, eu acredito mais em tudo que está fora de mim do que em mim, né? Eu não faço nada por mim. Vamos para a segunda posição. Eu falo muito aqui do sagrado feminino. Aqui fala da estrela. Aqui a estrela, nós temos o signo de Aquário, tá? Seria Aquário, signo de Aquário. Está falando aqui para nós, tá? Que é um processo, porque como é que é o aquariano? O aquariano, ele é um sonhador, é uma qualidade do aquariano de sonhador. Então, ele na árvore da vida, né? Ele sonha com projetos de futuro, idealizando sempre coisas maiores. Geralmente, aqui nós temos Malkuth também, que é os pés, né? Que representa consolidar. A necessidade de botar em prática. O que está faltando aqui? A ação. Existe uma capacidade muito grande, tá?
de receber informações, de ter insights, mas, né, não coloca em ação, né? Então, às vezes, há uma ausência da vida, um distanciamento, tá? Porque internamente há uma compreensão e uma filosofia dessa vida muito não real, que foge à realidade, né? Então, eu fico revoltada, né? Porque eu tô vendo ali os mendigos na rua e eu fico idealizando uma ONG, alguma coisa que possa desenvolver algo profissional, de alguma forma para que eles tenham função, né, positiva dentro da sociedade, mas eu fico só sonhando, né? E aí eu deito na cama e sonho, adoro dormir, né? Porque é uma característica muito grande, tá? E porque através dessa meditação, dessa introspecção, né, que essa pessoa consegue entrar no vaso intuitivo, conceptivo desse lado de Binah. Binah é o princípio das águas, é a expressão do feminino, né, sagrado, que é a forma. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa extremamente convidada à vida, a trabalhar, expressar esse feminino com uma espiritualidade, né, tendo guias espirituais, pode ser, né, tem a mediunidade, ok? Mas ela resiste, né, à atuação. Talvez ela se reprime, talvez até por causa da cultura, de valores sociais, dos valores do sistema em vínculo, porque eu vou dizer, é inadequado, né? Porque amor não é excluir, não é exclusão, nem autoexclusão, né? Às vezes a pessoa ela se desqualifica, porque dentro do sistema em que ela está inserido, essa natureza dela não tem função ali dentro, né? É que nem eu botasse uma peça dentro desse relógio, que eu quisesse botar um carburador de carro numa peça, num relógio, né? Para que serve o carburador de carro, né? Num relógio. Então, às vezes, não conseguimos pisar no chão, não conseguimos aterrar, né? Porque estamos muito voláteis, né? Estamos muito aéreos, né? Estamos lá nas estrelas, né? Estamos lá no céu. As coisas da terra, as coisas materiais, elas são necessárias. A primeira posição já fala muito, não precisa eu repetir aqui, né? E a estrela tem aqui o despir, né? Então é a mulher nua. O que é? A transparência. Eu preciso ter uma abertura, né? Porque às vezes eu estou tão sistêmica, né? Tão rígida, tão presa a uma forma de autoidentidade, da minha identidade. Eu estou tão presa ao 3D, a minha matéria também. Aí eu polarizo, aí eu vou para o lado contrário. Eu fico presa ao cotidiano e às necessidades do cotidiano, né? E aqui pode estar pedindo a expressão espiritual, né? Agora, se tem demasiadamente abertura para o espiritual e não põe em prática, não aterra, né? Não põe os pés no chão, o que é a âncora? Ancorar é ação, é fazer acontecer, né? É pisar em solo sedimentado, solo se calçar, né? Fala assim, pisar na realidade, né? Trazer o subjetivo para o campo objetivo, né? E para isso, muitas vezes precisamos do grupo, precisamos dos demais, precisamos de pessoas que estejam no mesmo campo, na mesma direção de propósito,
que nós precisamos aprender a comovê-las, né? Para, no sentido de dizer que aquela minha ideia, aquele meu projeto, né? Aquelas coisas que eu penso, o quanto e como aquilo irá favoritá-las, né? Eu arrumo uma batedeira de fazer, eu invento a batedeira de fazer bolo, mas eu tenho, para até chegar na batedeira de fazer bolo, eu preciso mover uma série de coisas, eu preciso de movimento e ação, né? E para isso, então, eu preciso ser clara, eu preciso ser clara para as pessoas em relação para que serve essa batedeira, qual é a função prática, né, dessa batedeira, porque tem pessoas que não têm essa capacidade. Então, você vai falar de coisas muito transcendentais, o objetivo é assim, ó, desce aí, desce aterriza, desce aí de disco voador, né? Porque as pessoas não conseguem entender, né? Elas vivem, as pessoas chamadas normais, elas vivem na praticidade do cotidiano, elas vivem em ação, né? E elas ficam condicionadas a uma mente masculina, ação, reação, ação, reação. E elas não sabem se abrir para o novo. Né? Esse é o feminino. O feminino é aquele, né? A cova, é a terra, mãe, né? Gaia, tudo que remete ao feminino. Criar uma nova vida, criar uma nova condição, a nova forma, ter uma visão, né? Perfeita. Mas nós precisamos fazer o caminho do autoconhecimento e entender o que, né? O que está proposto para nós como propósito, missão de vida, né? Diante das nossas qualificações, da nossa forma, né? De olhar a vida, de entender a vida, de conceber a vida, de entender a vida. Ninguém é melhor ou melhor, cada um tem a sua função. A minha forma de agir, a minha forma de ser não é melhor do que a sua, mas todos nós, dentro do sistema, precisamos encontrar o nosso lugar de função de acordo com a nossa natureza, tá? Então eu colocaria aqui para você dependência afetiva, eu colocaria. Quais foram os principais laços afetivos criados ao longo da vida? Comente agora sobre cada um deles, né? Então, o que acontece? Nós ficamos, às vezes, presos na condição do vínculo, na condição do pertencimento e na expectativa do amor empobrecido, né? Porque acabamos nos deixando para trás, para depois, então não conseguimos nos doar com potencialidade, com habilidade, com perfeição, mas também, né, essas pessoas, elas não se propositam, né, daquilo que nos cabe aqui com vocês, né? Então, nós ficamos ali, né, no movimento limitador, porque fala a estrela está na noite, à noite a estrela faz e nos traz a esperança de renovação, de cura, ó, né? Nós falamos aqui, ó, né? Renovar, né? Essas águas vêm de cima, é como alguma água viesse para lavar, para limpar, para purificar aquilo que precisa ser renovado. A espiritualidade nos traz a nova forma, a forma, né? Que na árvore da vida está aqui em Binah, correspondente ao corpo humano, ao olho direito, né? Mas nós precisamos dar a expressão feminina em Gaia. Nós precisamos caminhar, nós precisamos ter ação, nós precisamos fazer acontecer, porque senão fica comprometido, ânima, né? O aspecto feminino em questão,
tá? Alguma coisa fica comprometida, porque dentro do sistema, tá? Aqui em vínculo, há um movimento aqui, né? De sonhar muito e se desconectar de suas necessidades, relação ao corpo, né? E Aquário tem muito isso, né? Às vezes a pessoa, ela foge para o mundo onírico, para o mundo criativo, para o mundo subjetivo, né? Interno, e isso a distancia da experiência, tá? E como distancia ela da experiência, ela não consegue se ver, ela consegue ver grandes projetos, grandes ideais do coletivo, mas ela não consegue olhar para ela, porque ela está distanciada dela e sonhando com coisas muito grandes, né? Mas para essas coisas grandes acontecerem e ela fazer isso acontecer, ela precisa ter formação. Aqui fala do corpo, né, do ego, né? É algo da terra, né? Eu como fulana de tal. Então eu preciso me expressar, eu preciso me desenvolver. E o que em mim peculiar está pendente. Ela não consegue reconhecer. Ela consegue reconhecer, se ela está dando uma relação, ela consegue reconhecer o defeito do companheiro, da companheira, ela consegue perceber todos os problemas no setor profissional dela, ela consegue perceber algo no sistema maior, porque ela olha para cima, ela olha para coisas grandes, né? Ela se comove pelo sofrimento social, né? Pelo destino da humanidade, mas esse excesso, né? Traz uma discrepância do abandono do eu, né? E aí ela fica pendente no desenvolvimento pessoal e ofertamento do eu, para que essas novas concepções possam se manifestar, né? Sem ação. Ela fica, né, só na condição do conceber, porque aqui, né, está perto de Resede, que é o ombro esquerdo em questão, porque a árvore, a luz zigue-zaguezia, né? Então, pede assim, né, um rito de passagem, uma passagem desafiante, né, de colocar em prática aquilo que está vindo para você, né? E isso exige muito trabalho, desenvolvimento pessoal e habilidade pessoal, tá? Autoconhecimento, porque divagamos, né? E quanto é difícil olhar para si mesmo, quanto queremos nos desfocar de nós, né? Então o objetivo é olhar para os aspectos sombras de nós primeiro, né? Não é ficar olhando a sombra lá fora, mas olhar para nós mesmos, porque se nós nos tornamos melhor, automaticamente nós fazemos, né? Nos ofertamos também de forma melhor, né? Mas a gente fica vendo, ó, fulano age assim, o outro tá errado, a coisa lá fora não tá, devia ser assado, mas, né, se nos revoltamos, temos milhares de movimentos, mas nenhum em relação, né? O que está dentro e está fora, o que está fora e está dentro, né? Há uma sincronia convidando, tá? Então, o poder da colaboração. Eu daria isso para você neste momento, vamos lá? O que você mais gosta de respeitar nos outros? Porque aí começa, né, a desqualificar os outros e aí a desqualificar questões, situações, né? Mas a pessoa, ela não consegue fazer o caminho do autoconhecimento, tá? Ela tem um comportamento paradoxal, que ao mesmo tempo, quando ela olha lá fora, ela consegue ter propostas maravilhosas, mas viver na intimidade com essa pessoa é muito difícil, porque ela desfoca, ela entra para o mundo
onírico, ou vai dormir, ou, né, se fecha como uma ostra, todo momento que ela tem que olhar para aspectos correspondentes ao si, tá? Então, o mundo só se tornar melhor a partir do meu movimento interno, tá? Então, aqui, encare sua lista de pendência todos os dias. Existem muitas pendências. Esse é um jeito fácil de desenvolver o hábito de fazer o que você já pode, em vez de deixar para o amanhã e se acomodar. O que só vai alimentar o hábito da procrastinação. Escreva tudo o que já observou e gostaria que fosse diferente na sua vida, dos seus lençóis ao modo como você tem usado o tempo livre com seus familiares, com seu esposo, por exemplo. Separe uma lista, o que você pode mudar imediatamente daquilo que vai exigir um plano para ser visualizado. Concentre-se no que dá para fazer agora. Escolha uma coisa por dia e simplesmente resolva por onde você pode começar. E aí, quando os demais falam da pessoa, a pessoa, ela é comum, né, deixar as pessoas falarem sozinha, né? Ela desfoca. Vamos ver o que acontece na infância. Vamos ver que eu já até imagino. Vamos ver aqui. Havia alguém a quem você era apegado ou apegada quando criança e que partiu para sempre? Quem e como você se sentiu, né? Você se sentiu roubado, né? Traído, né? Ou pela pessoa, ou pela própria situação, porque aquela pessoa foi embora, né? Então, lidar com as coisas perecíveis do mundo material, né? Lidar, né? Então a pessoa, ela é um sistema de fuga, né? E isso deixa, né? É uma negação à vida. Então, a gente não olha para a vida, a gente não diz sim para a vida, mas a gente fica de costas para a vida, né? Então, a vida não acontece. A vida, todo dia ela se desabrocha, né? O sol, o novo dia aparece, as oportunidades se manifestam, mas a gente não entra no processo de gratidão e reverência, né? Então, a nossa cultura é dedicada muito ao prazer, tá? E temos uma dependência em buscar o prazer e evitar a dor. Então, nós nos perdemos na busca contínua, né, daquilo que nos satisfaz. Então, às vezes, a pessoa se amortece, né? Porque ter o prazer também, aquilo é momentâneo. O prazer é momentâneo. Nada é eterno. Tudo termina. A pessoa não aceita a morte, a saída das pessoas da vida. Ela fica resistente, né, e apegado aos processos. Então, esse apego, né, e também há uma manipulação para tentar controlar e manter uma condição, né? E ela só vai sentindo que isso vai soltando. Tudo que ela se apega, ela perde. E assim ela entra no estado, né, de depressão, né? E aí ela se recolhe. Então ela escolhe o mundo espiritual, o mundo subjetivo, né? Ela busca o mundo espiritual, né? Às vezes fica muito ligada à oração, oração, oração. Oração é falar com Deus, né? Meditação é escutar Deus e depois botar em prática aquilo que Deus diz, né? Senão você não está indo para lugar nenhum, né? Você está fugindo para o vazio do não para a vida. É a morte em vida, é a própria morte. Se anestesiar da vida, não se permitir a viver. Então, muitas vezes, até o distanciamento da relação homem-mulher, consciente e inconsciente, a pessoa provoca uma separação e depois ela se vê vítima, né? Mas ela, indiretamente, ela proposita isso, ela permite isso, tá entendendo? Por quê?
Porque o padrão de crença dela é que ela vai ter, né, uma decepção. Então ela começa já, né? Quando ela começa a se apegar a uma situação, automaticamente, inconscientemente, ela já cria a proposta do vai embora, né? Tá? A pessoa já cria uma situação que complica, tá? Aqui a terceira posição nós temos no tarô, na árvore da vida, o Netza. Se eu começar a jogar carta, eu tô cheio de tarô aqui, mas aqui não dá tempo. E não adianta eu pular para lá, né, para as outros baralhos, sem eu chegar aqui, porque a cabala, ela é muito incisiva, né? Ela entra na ferida, ela enfia o dedo mesmo, né? Então, por isso que é um processo iniciático, muitas vezes não está aberto a todo mundo, e é uma proposta para aqueles que se comprometem com a realidade, né? E não com seus desvaneios, né? Não com as suas dissociações mentais, né? E emocionais. Então, aquele que quer se libertar, né? Que quer conhecer o melhor e o maior de si mesmo e não ficar empobrecido, vai à mãe, vai à condição de terra, pisa, consolida, faz acontecer, né? E o verde aqui, ele né? Aqui a motivação é o tesão. Aqui há muita energia. O verde é o Netza. Temos aqui que corresponde ao rim esquerdo e corresponde à forma. Aqui é a Sefirote da vitória. Eu acabei não falando qual o que significa as demais Sefirote, mas aqui é porque é muita coisa, né? A Sefirote aqui é da vitória, mas também pode ser, né, do fracasso, né? Nós recebemos a luz de Ein-Sof Aur, né? Que é a luz que vem de Keter, do dourado, da coroa. E essa luz vem da forma mais pura possível. E ela zigue-zagueia, né? Ela zigue-zagueia com o relâmpago, né? E ela se manifesta em Malkut, né? Malkut seria a minha expressão, a minha personalidade consolidada, através dos campos das emoções, né? Através do campo das leis, né? Dos sistemas organizacionais, das crenças, dos tabus, das regras, né? Através da forma de conceber, porque aqui é o feminino, mas eu só me abro devido, né? A asa do ombro direito depende da esquerda para estar em equilíbrio masculino e feminino. Então eu só vou ter equilíbrio aqui, né? Se eu conseguir porque a Sefirote do outro lado é Rod é o esplendor, né? Expressar genuinamente a forma como foi concebido, né? Sem comprometimento daquilo como se recebeu. E aqui em cima é o vaso conceptor, né? E você está aqui embaixo, mas aqui em cima é a forma de conceber, mais embaixo, né? Aqui no plano da consciência matéria, porque aqui é o triângulo superior à Santíssima Trindade. Aqui é a passagem, né, do Espírito Santo, né? Aqui conhecimento, fazer-se conhecimento. Então, quando essa luz desce, essa luz cria estímulos, e aí o nosso lado sombra se manifesta. O lado sombra se manifesta. A luz mostra a sombra. Para que a gente possa olhar aquilo que não conseguimos ver. Algo mais, a outra parte. Mas, se nós estivermos no azul, que é aqui em cima, em Gévora, tá? Nós podemos ficar estruturados, né? Ancorados,
sistemáticos a uma forma, rígidos, tá entendendo? E o verde com azul, nós não temos paciência com as pessoas que elas não têm a mesma habilidade, a mesma capacidade, a mesma forma da gente ver. A gente pode se tornar déspota, imperativo, dominador, né? No aspecto negativo, tanto do azul e do verde, porque temos hábitos e vícios, né, fechados para liderar, para condicionar, né? Aqui pode ser um líder de uma empresa, né, um empresário e toda os seus funcionários, né? Uma mãe de família. Aqui estaria mais para a energia masculina, de comando, de lei, de ordem, de organização, né? É uma coisa mais objetiva, remete mais ao masculino, remete mais ao lado esquerdo do cérebro, que é a força, né? Marte, né? A energia de Marte. E nós podemos criar a paz ou criar a guerra, né? E aí julgar aquelas pessoas que são diferentes de nós, pessoas desqualificadas, havendo exclusão, havendo desqualificação, havendo, né, condenação, porque o julgamento leva muito à condenação, né? Esse serve, aquele não serve. E a gente precisa ter uma didática, né, de condução das pessoas, porque as pessoas não podemos rotular nem as experiências da vida, nem as pessoas, nem os nossos relacionamentos, porque nada tem que ser sempre, nem sempre tem que ser nada, né? Cada um tem a sua natureza de árvore, abacate não dá banana, banana não dá laranja, laranja não dá abacaxi, tá? Mas aqui a sacerdotisa remete ao espiritual. Se não tiver, né, esse lado espiritual, precisa-se do feminino, precisa-se de uma filosofia transcendental para se criar uma forma adequada, né? um projeto de administração no seu cotidiano, aonde a gente possa ter ação, fazer acontecer, porque aqui fala de energia sexual é fazer acontecer, é tesão pela vida, é motivação, né? É energia, é estratégia, né? E no vício é quando nós nos prendemos, de repente nós vamos para a bebida. O que é vício? Até o vício compulsivo de ler é um vício. Ler é bom, né? Comer cenoura é bom, né? Mas esse exemplo, eu vou dar sempre os mesmos exemplos, porque já cai a ficha, né? Então, comer cenoura é bom, mas comer muita cenoura, a pessoa fica doente. Minha mãe comia cenoura todos os dias, o médico ficou doente, foi parar no hospital, né? E aí o médico fala assim, para de comer cenoura, né? Então, os nutrientes que tem ali, eles são bons, mas não em demasia, todos em equilíbrio, né? Então, o mestre, ele não pega, né, o seu manto e joga no discípulo, mas ele precisa rasgar o seu manto para se adequar a cada discípulo, né? Então, aqui é um movimento de humildade, de simplicidade, de reverência do momentum de cada um, assim também como do seu momentum, né? Do seu desenvolvimento pessoal. Mas há, né, aqui uma necessidade muito grande de busca da sacerdotisa, que é o lado espiritual. Ela está lendo alguma coisa, ela está aprendendo, olha só, né? E a imperatriz, ela está grávida, então essa gravidez fala de fertilidade, de prosperidade, de procriação, de cocriação, né? Criar uma forma diferente, criar hábitos diferentes, né? A terra fértil tem que ser preparada para receber as ideias, né? Você não pode chegar ali
né, impor uma condição para a pessoa, porque você acha que aquela forma é que vai dar resultado. Por mais que aquilo seja muito bom para você, né, talvez agora você esteja datado, né, virou tiozão. Está no momento de mudar a forma, né, buscar informação, buscar conhecimento, né, Iod, né, Iod, a semente. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A Gênesis, a criação do mundo, né? No princípio, Ain, Ain Sof, é o Ur. Então, a luz se faz, da forma se faz no verbo. Então, a forma como eu me comunico, a forma como eu falo, a forma como eu coordeno a minha vida, eu me coordeno, né? Eu me administro. A forma como eu administro aqueles que a mim dependem exige conhecimento, né? Ter poder de ação, ter capacidade de comando, porque pessoas ignorantes, presas a tabu, né, a coisas rígidas, né? Essa pessoa quebra, é uma árvore que quando bate o vento, né, uma ventania, uma catástrofe, ela fica rígida no sistema, ela não tem maleabilidade. O movimento dela é sempre o mesmo. Ela não tem, né, uma pluralidade, porque ela está, né, reagente a pré-cognições. E o mundo, o universo, está em processo de evolução permanente. Você se candidata para contribuir nas ações sociais de escolas, igrejas, oferecendo a sua colaboração. Por que você não faz isso? Né? Você vai se desenvolver. Tá? Eu tenho uma tia agora, ela está com 63 anos, e ela de repente começou no centro espírita kardecista, ela começou a vender roupas usadas. E aquela brincadeirinha, tudo era levado para o centro espírita, todo o dinheiro arrecadado, veio tanta roupa que elas alugaram um espaço. Nesse espaço que ela alugou, ela foi, ela sustentava aquilo, sustentava o próprio centro, e começaram a fazer casas para os desabrigados. Aí o centro acabou ficando desativado, porque, claro, a gente começa a ajudar lá fora, mas não se ajuda, o que acontece? Né? É o quê? Né? Acaba a falência, a autofalência, a própria falência, né? Então começou um novo movimento, tá? E aí desse movimento ela foi, o centro acabou, ela alugou uma casa, tá? A tempo, e aí começou a vender a roupa, e agora tá vindo dinheiro novamente para construir o centro. Então eu tenho que me construir primeiro para depois construir, né? E nesse movimento de doação eu vou me construindo. E aí, né? Porque quando eu me dou, eu também me dou, né? E aqui é uma capacidade de liderança, e ela teve sucesso, tá? Tá tendo muito sucesso, e ela, como dona de casa, está desenvolvendo a habilidade, né, de uma administradora, de uma empresa, né? Tá? E aí tá vindo as pessoas, mas e aí? Mas aí tem que liberar papel, documento, isso e aquilo. Aí eu falei para ela assim, gente, no centro espírita tem advogado, tem tudo, despachante, todo mundo para fazer isso acontecer, né? Movimenta todo mundo, tá? Que você vai conseguir. E ela encontrou tudo isso, ela encontrou a equipe que movimentou e propositou, tá? Esse ideal dela, que não era um bem para ela. Então isso comoveu o grupo, tá? Porque havia um movimento de grandeza maior. Tudo que a gente faz com um objetivo maior, né, de proporcionar o bem-estar, né, e o desenvolvimento do sistema, isso retorna a nós como recurso humano, recurso físico, material e etc, etc, tá?
Aqui você e suas emoções. Não, raiva. Aqui tem muita raiva. Vamos ver aqui. Você sente raiva ao perceber que não está no controle de uma situação. Por quê? Né? Por que você se sente assim? Havia muita exigência na infância, né? Acertar sempre. Existe muita tensão, muito autoexigência, muita crítica. E aqui eu não quero crítica, né? Aqui tem que ter muita amorosidade, porque senão começa a trazer rigidez no processo de qualquer possibilidade de reconhecimento e cura, tá? Caso você tenha irmãos, quem é o mais velho? Quem é o do meio e o mais novo? O que significa a posição que você ocupa nessa família? Você sente que está no lugar certo, no nível de hierarquia, né? Às vezes não está, às vezes a alma ela foi colocada numa posição inadequada, né? Às vezes tem um aborto dentro da família, tem alguém que não nasce, às vezes nem os pais sabem, né? E aí consideram você como a mais velha tem a posição de responsabilidade para os demais, às vezes situação de família e tal, né? Criam, né? Seja grande cedo, seja adulta, né? Não permitiu a pessoa brincar, não permitiu a pessoa ter uma infância natural, não permitiu nada. E aí então, né? Porque a pessoa precisava dar conta, né? Ela era amada pelos resultados dentro do sistema, das responsabilidades. E às vezes a criança não brinca, a criança deixa de ser criança. Às vezes ela tem que trabalhar fora para poder ajudar a própria família, mas de forma, né? Porque se nós estamos falando de um sistema, família é uma empresa, todo mundo tem que contribuir, né? Mas às vezes a minha excelência, o desenvolvimento da minha excelência, né? Me deu importância de amor. E aí eu tomei para mim aquilo que também cabia até os meus pais, cabia até os meus irmãos, né? Então eu tomo a cruz toda para mim. E isso é tenso, isso é pesado, né? E aí eu não aprendo a delegar. Na minha posição de mestria, eu preciso aprender a delegar, preciso fazer curso de coach, né? Aprender a fazer equipe, viver em equipe, onde todos produzem, todos se sentem importantes, todos, né? Lembra da história inicial? É bem o exemplo. Então, para você, um curso de coach é tudo de bom. Preciso parar por aqui. Vamos pegar aqui uma mensagem para você. É importante aqui nessa posição. Opa, vamos lá. Anjo da confiança. Confio no poder da bondade e do amor divino para me proteger e guiar, né? Então, há uma insegurança aqui muito grande, né? Porque há um julgamento e uma exigência descabida, né? Uma exigência não amorosa. E acaba se transferindo para fora. Porque uma pessoa que ela não tem essa delicadeza com as suas limitações, muito menos ela se permite ao outro. Então entra no processo de um ritual, né, de condições. Como? Assim? Como que você está fazendo? Mas é assim que você está fazendo? Mas como? E tem que ser. E aí a outra pessoa começa a se defender, e em vez de se desenvolver, né, a pessoa ela retrai, ela recua, né? Mas a pessoa que faz isso com outra, ela já foi exigido dela. Quem que exigiu isso de você? E essa pessoa que agiu dessa forma com você, quem agiu com ela dessa forma, né? Tá? Então, devido a que medos de errar, medo de perder, medo de não conseguir conquistar, medo de não realizar, né? Medo de ficar numa situação difícil de vida. Às vezes a pessoa passa sacrifícios, fome e etc, etc, tá? Não posso ficar muito tempo aqui, queridos cravos e rosas do meu jardim, sinto muito. Um beijo grande para vocês e até mais.